Bom dia a todos, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safra Sul. Hoje eu tô aqui presencialmente com a Lenise Castilho. Lenise, seja muito bem-vinda. Bom dia, Malu, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, agora presencialmente, né? E vamos lá. Bom, hoje a gente vai conversar então sobre o diagnóstico da área para reforma de pastagem, certo? A minha primeira pergunta para você, na verdade, eu queria contextualizar um pouquinho para quem está assistindo, né? A gente tem alguns dados do mapa de 2020 que informam que o maior rebanho bovino do mundo fica aqui no Brasil. E a gente vê que esse rebanho, eles se alimentam majoritariamente de capim. E a gente ainda vê, né, a gente vê muito hoje em dia que o capim, a pastagem está se degradando. Então, Lenise, primeiramente eu queria te perguntar o que fazer quando a pastagem está extremamente degradada? Então, Malu, primeiro a gente tem que entender, apesar de já ser muito batido, o boi para engordar precisa comer o pasto, né? E quando não é em condições de confinamento ou semi-confinamento, ele come somente o pasto. Quanto menos pasto nós tivermos, menos o boi vai engordar, menos peso de carcaça nós temos. Então, tendo isso como foco, a gente tem que saber que nós temos que prestar atenção na maneira como o pasto está. Então, como que a gente vai perceber se esse pasto está entrando em processo de degradação ou não? Primeiro, a gente tem que entender o que faz o nosso pasto ser sempre produtivo, que é uma coisa que a gente já conversou sobre manejo, sobre a importância da fertilidade do solo, de oferecer todas as condições ideais para que o pasto consiga se estabelecer, se desenvolver e se manter ali com uma produção de massa verde adequada para que seja mantida aí o ganho de peso. Majoritariamente, dentre tantos fatores que envolvem a produção de carne ou leiteira, o que nós temos que prestar atenção é no manejo e na fertilidade. Isso é como se fosse uma balança. Se um dos dois está desequilibrado, a gente dá espaço para que comece a acontecer o processo de degradação da pastagem. O problema que nós temos aqui no Brasil, isso é questão cultural. Historicamente, né, muito se utilizava, se valia das condições naturais de fertilidade do solo para se implantar ali a pastagem. Não se pensava na pastagem como uma cultura. Mais uma vez dizemos que pastagem é também cultura, deve ser cultivada como uma lavoura e deve se prestar atenção nas necessidades nutricionais, de fertilidade e de condições de solo, condições físicas e químicas de solo para que essa pastagem seja se desenvolva. Observando-se que, porventura, por algum motivo, seja por falta de insumos na época de implantação, ou mesmo por esquecimento por parte do proprietário, uma vez que a gente perde esse equilíbrio dessa balança de manejo e fertilidade, a pastagem vai entrar em processo de degradação. Quando isso começa, a gente começa a ter a aparição de plantas daninhas na área. Cupinzeiros também são um grande indicativo de acidez do solo inadequada. Quando o solo está muito ácido, começam a aparecer esses cupinzeiros. Esses cupinzeiros não são daqueles cupins que vão comer a raiz da planta, nem nada. O que acontece desses cupinzeiros é que como eles fazem aqueles morrinhos ali na pastagem, ela vai perder área onde seria folha, né? Então imagina, tem algumas pastagens que a gente vê por aí nas estradas mesmo, que tem vários cupinzeiros. Isso aí é tudo área foliar que está sendo perdida. Então já é um processo de degradação da pastagem. Quanto mais solo exposto tiver, vai começar a erosão, também já fica suscetível, o solo está ali desprotegido. E aí é uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra até
a gente ter aquele solo que não tem quase nem pastagem mais, só planta daninha. Bom, então a gente está lidando agora com um solo degradado, uma pastagem degradada. É possível recuperar? Então, Malu, a gente tem que entender que a propriedade rural ela é uma empresa, como qualquer outra que tem que lucrar. O proprietário rural, como empresário, tem que visualizar o que seria mais benéfico para ele, mais vantajoso de forma econômica, né? Enxergando como empresa. A pastagem tem como recuperar sim. Muitas vezes a recuperação ela é muito mais fácil e menos onerosa, mais barata do que a reforma. Mas não é sempre que a gente consegue recuperar. Uma das coisas que a gente percebe em uma pastagem que está extremamente degradada, onde a gente não consegue mais recuperar, são as áreas de solo muito extensas, sem a presença da planta forrageira principal, que está com planta daninha, pode estar com solo exposto ou mesmo com a presença dessas plantas daninhas. Bom, agora que você já explicou um pouquinho pra gente a diferença, quais são os critérios que o produtor tem que levar em consideração na hora de decidir entre a reforma e a recuperação da pastagem? Malu, o que tem que se entender é o seguinte: nem sempre, né, como eu disse, a recuperação vai compensar. Porque vai ser inviável, vai dar muito mais trabalho recuperar do que refazer. Então, o que você tem que observar? Assim como na análise de solo, que a gente faz todo aquele caminhamento para fazer a amostragem de como está o solo, para a pastagem a gente faz a mesma coisa. Então, se a gente tiver áreas muito extensas, sem cobertura da forrageira principal, com a presença de muitas plantas daninhas nessa área, ou mesmo de solo exposto, aí não vai compensar. Mas aí qual seria então a dimensão dessa área? Se em 2 metros quadrados, isso são recomendações da Embrapa, se em 2 metros quadrados não houver a presença da planta daninha, da planta forrageira, principal, em vários pontos nessa área, logicamente, aí sim não compensa mais a recuperação e sim o produtor vai entrar com a reforma. É claro que são várias outras coisas que se pode observar. Além dessa questão da degradação, a gente pode também realizar a reforma devido à ocorrência ou de pragas que surgem na região, doenças que podem surgir na região e é que aquela planta que está ali para pastejo não é resistente àquilo e ela não está conseguindo se sobressair às adversidades, seja climática ou de patógenos mesmo. Então, nesses casos também se opta pela reforma de pastagem, não só quando há degradação em si, onde há toda aquela área extensa de solo exposto. Bom, Lenise, nossa conversa de hoje vai ficando por aqui. Eu queria te agradecer novamente por participar aqui do Café com a Safra Sul. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Bom, os nossos números de telefone estão passando aí no vídeo, passaram durante todo o vídeo, né? Lá vocês podem entrar em contato com a gente, adquirir e tirar suas dúvidas. Também vou deixar disponível para vocês o nosso site, onde você pode dar uma olhada no nosso portfólio de cultivares e dar uma olhada também na Top SS, caso você queira adquirir. O Café com a Safra Sul vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com quem possa ter interesse. E a gente retorna na quarta-feira que vem, 9 horas do horário de Brasília, trazendo novamente a melhor qualidade e também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!